Boa noite, pessoal do terceiro período. Espero que estejam todos bem, com muita saúde nesse período de quarentena. Vamos para mais uma aulinha, né? Mais um vídeo aula nosso aqui dando continuidade aos nossos estudos nesse período. E hoje o assunto da aula vai ser a continuação, né, a respeito das formas de pagamento indireto, aquele que não é feito diretamente ao credor, chamados de pagamentos especiais. E hoje nós vamos falar da famosa imputação do pagamento. Imputação nada mais é do que apontar, é um apontamento. Eu vou apontar qual obrigação eu, devedor, estou promovendo o pagamento. Quando que isso acontece? Bom, para que ocorra a imputação do pagamento, necessariamente eu tenho que ter mais de uma dívida com o mesmo credor. E essa dívida ainda tem que ser de mesma natureza. Exemplo, de dar dinheiro. E além de tudo, essas dívidas todas têm que estar vencidas. Então, quando eu não tenho dinheiro para pagar a totalidade de todas aquelas dívidas que eu tenho para com aquele credor, o que eu faço? Eu imputo. Eu digo qual eu estou pagando. Eu vou indicar para ele qual dívida eu estou pagando, já que eu não consigo pagar todas de uma única vez. Qual que é a importância da imputação do pagamento? A importância dela é que, se eu não indicar qual dívida eu estou pagando, o credor poderá fazê-lo conforme ele entender. Mas, Murilo, eu não estou entendendo qual que é a valia disso. Pense comigo da seguinte forma. Vejamos esse exemplo que eu vou passar para vocês. Imaginem que eu pego um empréstimo com um amigo meu. Pego um empréstimo, ele coloca um juro, vamos dizer assim, 3% ao mês. E o valor desse empréstimo foi de R$ 1.000. Passado um tempo, infelizmente, acontece que eu colido com o meu carro, bato no carro desse meu amigo. Nasce mais uma obrigação, eu tenho que reparar aquele dano que eu cometi no carro dele. Imaginamos que esse dano na casa de R$ 2.000. Então eu tenho duas dívidas com essa pessoa. Um empréstimo de R$ 1.000 a juros de 3% e uma obrigação oriunda de um ato ilícito, pois eu causei um prejuízo a ele no valor de R$ 2.000. Suponhamos que ambas as dívidas já houveram por vencidas. Estão vencidas e eu não promovi nem o pagamento do empréstimo e não promovi ainda o pagamento do dano que eu causei ao veículo dele. Se eu tenho só R$ 1.000 para promover o pagamento, eu tenho que indicar se eu estou pagando esse R$ 1.000 para solver parte do débito que eu tenho em razão do ato ilícito, ou se eu estou pagando aquele empréstimo que eu peguei com ele. E olha, esse empréstimo tem juros. Porque se eu não fizer, o que o credor pode fazer? Ele pega esses R$ 1.000 e aplica, exemplo, na dívida que eu tenho com o carro. Enquanto isso, o meu empréstimo vai tendo juros. Essa dívida, ela tem uma possibilidade dela ficar muito maior do que tão somente a do ato ilícito, que seria corrigida tão somente com correção monetária. Então, quando você tem várias dívidas com o mesmo credor, essas dívidas de mesma natureza, exemplo, dar dinheiro, e todas já estão vencidas, quando você vai fazer o pagamento, e esse pagamento é menor do que a totalidade das dívidas, você deve indicar. Por quê? Porque se algumas dívidas tiverem garantias como fiança, hipoteca, penhor, essa dívida deve ser a primeira a ser quitada. Como advogado, eu indicaria ao meu cliente promover o pagamento destas. Qual o objetivo? Liberar as minhas garantias, porque se eu não indico, o credor provavelmente vai pegar e promover a quitação daquelas dívidas que não possuem garantia. Assim, eu estarei causando, de certa forma, um prejuízo para o meu cliente. Então, é direito do devedor imputar. E do credor, caso o devedor não faça, o credor vai fazer da melhor forma que ele entender. Um credor esperto pegaria aquele pagamento e quitaria aquelas dívidas menos onerosas. Já o devedor esperto promoveria o pagamento daquelas dívidas mais onerosas. Vejamos o que dispõe o artigo 352 do Código Civil. A pessoa obrigada
por dois ou mais débitos de mesma natureza a um só credor, tem o direito de indicar qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Então, queridos, regras para imputação do pagamento. Eu tenho que ter mais de uma dívida para, com o mesmo credor, todas de mesma natureza e todas já têm que estar vencidas. Assim, eu posso promover o pagamento daquela que eu entender de mais valia enquanto devedor para mim. Lembrando que, se o devedor não promover a imputação do pagamento, o credor poderá fazê-lo conforme dispõe o artigo 353 do Código Civil, tá ok? Nós temos uma forma de imputação chamada de imputação legal, ou seja, se o devedor e o credor não fizerem nenhum apontamento de qual dívida estão promovendo o pagamento, a lei diz que vai ser a dívida de maior valor, conforme dispõe o artigo 355. É isso que dispõe a respeito da imputação legal, tá ok? Passando já da imputação, nós vamos falar também sobre a dação em pagamento. Dação vem do verbo dar, então é dação emendado, não é dar espaço ação, é dação em pagamento. O que é a dação em pagamento? Como ela é oriunda do verbo dar, é você dar ao credor algo diverso daquele combinado na obrigação. Você é o famoso datio insolutum. Você vai dar algo ao credor como cumprimento da obrigação que não é o objeto da prestação, não é a coisa devida conforme estava combinada naquela obrigação. Exemplo, se eu devo R$1.000 para uma pessoa, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho os R$1.000 para promover o pagamento para aquela pessoa, e eu ofereço a ela como pagamento, como dação em pagamento, um televisor de 40 polegadas que eu tenho, um exemplo, ou de 50 polegadas. Caso este credor aceite, eu estou promovendo o pagamento daquela obrigação, eu estou cumprindo aquela obrigação, estou dando algo diferente em pagamento. Então, é necessário que o credor aceite. Lembrando que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da acordada, mesmo que mais valiosa. E eu não estaria falando aqui também de uma obrigação alternativa. Não há opções no início da obrigação. A minha obrigação para com o meu credor era pagar o valor de R$1.000. Eu ofereço a ele, então, como forma de pagamento, um televisor. Caso ele acate, aí sim nós estaríamos falando em dação em pagamento, ou seja, dar coisa diversa, e há necessidade da concordância do credor. Eu estaria fazendo com ele um acordo liberatório. Caso ele concorde com a minha proposta de pagamento, ele me libera da obrigação e por isso que é considerado uma forma de pagamento. Então, eu preciso do consentimento do meu credor, da concordância dele. E essa coisa que eu estou dando em pagamento, ela tem que ser diversa daquela combinada. Se eu devo a ele R$1.000, mas ele aceita receber 900, eu não estou falando em dação do pagamento. Eu estou recebendo tão somente um desconto. Então eu teria que promover a entrega de prestação de natureza diversa daquela que está combinada. Vou dar uma TV, vou dar um aparelho de som, vou dar uma bicicleta ou algo do tipo, tá? Para promover esse pagamento. Possui alguns efeitos. Primeiro desses efeitos, efeito satisfatório. O credor, querendo ou não, recebeu algo, está feliz. E o segundo efeito é o liberatório, que me libera daquela obrigação, pois eu, devedor, promovi o pagamento. Continuando, nós temos outra forma de cumprimento da obrigação através de pagamento especial. É chamado de novação. A novação, na verdade,
se nós pegarmos a etimologia da palavra, nós estaríamos inovando, estaríamos recomeçando, fazendo algo novo. Então, o que é a inovação? Na verdade, cria-se uma nova obrigação e extingue-se a anterior. O que é inovar? Eu vou criar algo novo e aquele antigo vai ser extinto. Exemplo, eu, Murilo, tenho uma obrigação de pagar R$ 5.000 para o Banco do Brasil em razão do empréstimo que eu fiz. Chega a época do vencimento daquela obrigação, caso eu não tenha o dinheiro ou não deseje pagar aquele dinheiro, eu posso propor ao banco que nós criemos uma nova obrigação. Qual seja, ao invés de pagar R$ 5.000 para o banco, eu vou entregar para ele, como exemplo, 10.000 sacas de soja de uma colheita que eu estou fazendo. Para que haja a inovação, é necessário que ocorra uma mudança ou nas partes, seja credor ou devedor, ou no objeto da obrigação. Meros descontos, aumentos de prazo não gera inovação. E lembrando que, havendo essa inovação, a parte credora, a parte devedora concordando que ocorra essa inovação, aquela obrigação primitiva ela é extinta. Nasce uma nova. Por causa dessa extinção da antiga, fala-se que a inovação é uma espécie de pagamento, tá? Um pagamento especial. Lembrando que há necessidade de mudança de partes ou o objeto da obrigação. No exemplo que eu dei para vocês, nós mudamos o objeto da obrigação. Primeiramente, o objeto da obrigação seria a entrega de determinado valor monetário, no caso, R$ 5.000 ao banco. Houve uma troca, o objeto da obrigação agora passa a ser a entrega de um bem móvel, ou seja, sacas de soja. Então, queridos, essa inovação tem que ter o tal do animus novandi, está lá no artigo 361 do Código Civil. Precisa, para que tenha inovação, que haja mudança ou das partes, polo passivo, polo ativo, ou objeto da obrigação. Inovação hoje em dia não tem muita importância, porque o credor não é vantajoso para ele fazer a inovação. Se o devedor não conseguiu cumprir aquela obrigação primitiva, você vai dar uma nova chance a ele para que novamente ele eventualmente descumpra essa obrigação. É muito melhor fazer, no caso, uma cessão de crédito ou uma dação em pagamento, por exemplo. O credor fica mais garantido dessa forma. Então, a inovação é um instituto do direito que está caindo um pouco em desuso. Queridos, material para hoje, né, nesse vídeo, é somente este, para não ficar pesado demais para vocês. Por favor, leiam a apostilinha, leiam o código sobre imputação, dação e inovação. Complementa com uma bela doutrina que fica show o estudo de vocês, tá bom? Nós ficamos por aqui, não se esqueçam, faz a inscrição no nosso canal, aqui no cantinho, ativa o sininho de notificação, deixa seu like aí no vídeo, ajude a reforçar o nosso canal. Um grande abraço, fiquem com Deus!